Ai, sem frescura. Porra. Eu estava tirando o curso clássico em Porto Alegre e eram meus colegas. Marco Aurélio Garcia, esse assessor do presidente para política externa, e um sujeito muito simpático, muito querido, chamado Rolando Guardabassi. Agora eu vim encontrar aqui o Marcos Bassi, aqui em São Paulo, e eu perguntei para ele é mais novo que eu perguntei para ele, o Rolando é seu sobrinho, né? Ele falou, não, é meu primo. É claro, porque eu sou do Alegrete, uma terra de pecuária, onde se cria gado, Charolais e Hereford. Então, a arte do churrasco é cultivada lá. Mas eu considero ele uma pessoa mais madura que eu, porque eu acho que ninguém no mundo, não conheci ninguém que entendesse tanto de carne como Marcos Guardabassi. A Guardabassi são duas famílias, né? São duas famílias. Guarda era o pessoal da região do sul da Itália e Bassi do norte da Itália. E que eles se uniram em 1618, inclusive isso está na internet, quem pesquisar, eles se uniram para unificar o comércio da Itália, né? Sempre tinha um homem e uma mulher junto, né? Para poder Sim, é melhor, né, unificar. Para ter descendência, né? É. O seu avô que veio para o Brasil? Bom, meu avô, pai do meu pai é italiano, eles vieram para cá, Sim, mas seu pai veio gurizinho. Veio, garoto. Meu pai era de 1906, eles vieram em 1908 aqui para o Brasil. Então seu pai tinha 2 anos. Meu pai tinha 2 anos. E da família da minha mãe também é italiana. Só que da família da minha mãe são Dragoni, são bareses, né? Então tem uma parte que é de Bari, por parte de mãe, e por parte de pai é Caputo, que é napolitano. Então é só italiano. E como é que ocorreu de você se tornar, na minha opinião, o grande artesão da carne no Brasil? Tem uma parte da minha família, por parte da minha avó, que trabalharam com carne aqui no Brasil. Açougue, pequenos animais e tal. E que eu não vi trabalhar, porque ela parou muito tempo antes, né? E ela tinha um ex-funcionário dela, que chamava-se Seu Praxedes, que morava próximo ao mercado municipal. Mercado da Cantareira? Isso, no bairro do Brás, onde que eu nasci. Ali era Brás, ainda é Brás? É Brás, que é a zona do mercado municipal. Então eu acho que tudo começou lá, porque eu comecei com a minha mãe vendendo fígado, bucho, rabo e coração na rua. Agora, até tornar-se um grande artesão, quer dizer, aí teve uma coisa muito longa, que era muito estudo, e que eu fiz muito isso, anatomia bovina. Até hoje eu estudo anatomia bovina. Agora, a questão de lidar dedicação também, você se dedica também à criação, né? Quer dizer, a estudar como é que o gado é criado, genética, como é que ele é tudo. Agora, a questão de você ter a sensibilidade de poder pegar e manipular e fazer uma manipulação perfeita, um corte correto, isso já é um pouco de dom, né? Isso já é o lado do dom. Uma do dotação. negócio. E aí, em 1970, eu já tinha aqui na Rua Humaitá, que era Carnes e Culinária Base, que era uma casa que já trabalhava com produtos super bem confeccionados. Porque nós estamos aqui no bairro do Bexiga, próximo à Paulista, e onde tem o Morro dos Ingleses, a Avenida Paulista, Madame Calói. A Rua dos Ingleses aqui em Rua cima, dos Ingleses. Eu morei ali. E eu tinha uma colônia aqui, que é uma colônia de ingleses, de franceses, de italianos. O Morro dos Ingleses chamava de Morro dos Ingleses porque os ingleses gostam de morar em lugares altos ali, né? E eu recepcionava todas essas pessoas na Casa de Carnes, que já era uma casa de carnes bem especial. E você fazia os hábitos de cada... De cada origem deles. Porque a coisa muda, né? Muda muito, tanto muda. Ela muda do ponto de vista prato, mas jamais vai mudar do ponto de vista carne. Porque a anatomia bovina, ela é igual no mundo inteiro. Eles cortam diferente. Exato. Mas o corte que é feito diferente é para o prato diferente. Então, por exemplo, na França você come um entrecôte, que nada mais é do que a parte... O que é isso aqui? Isso é um contrafilé. É um contrafilé. Isso.
nada é mais do que a parte central do contrafilé, isso é entrecôte. Porém, não deixa de ser contrafilé. Sim. Então, o que muda é o nome do prato. O que é um entrecôte? É um centro do contrafilé e que normalmente eles fazem e colocam manteiga com ervas. É o nome do prato, não é o nome do corte. Né? Você vai na Argentina, você come um bife de chouriço, é uma parte do contrafilé também. Você vai para os Estados Unidos, você come strip loin, é a mesma coisa do contrafilé. O que muda é a cultura alimentar de cada região. E onde é que o T-bone é por aqui? O T-bone é aqui no final. Dá o T assim? Isso. Quando ele está com o osso na parte de baixo, ele tem o filé mignon. É o mignon, forma... Então o mignon seria aqui? Seria aqui embaixo, né? Nessa parte de cá. Se nós mignon não está aqui? Não, não está. Mas se nós colocarmos aqui, deixarmos com o osso e tem o filé mignon aqui, aqui vira o T-bone. É a parte do T-bone. Tá. Entendeu? E assim é que foi. Assim é que eu fui pesquisando. O que é a picanha? A picanha está aqui. A picanha é uma extremamente... Mas não faz parte desse... Não, ela faz parte da anca do boi. Tudo que você tem em um boi, você tem no ser humano também. Quer dizer, a anatomia é quase que uma semelhança. O boi tem duas picanhas, o ser humano também tem. Né? Tem dois braços, tem duas pernas, tem dois mocotó, tem dois músculos. Não é tudo igual. O movimento antropofágico é de 1922, é paulista. Agora, na questão do petróleo vermelho do Brasil, isso daí eu falei em uma reunião de produtores de boi, porque nessa época, em 1970, eu já precisava carne de qualidade. O Brasil produzia... O Brasil não produzia qualquer coisa. Produzia a carne em quantidade, mas não produzia a qualidade. E aí eu disse o seguinte nessa reunião: vocês que eram os produtores não estão tendo a visão do petróleo vermelho do Brasil, que é a carne. E hoje nós somos o maior rebanho do mundo comercialmente. Você conhece essa expressão? Petróleo vermelho. E, inclusive, tem uma outra coisa. Nós aqui do Brasil, e principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul, pode produzir hoje no Rio Grande do Sul, todo o sul do país, qualquer tipo de raça da Europa, sim, principalmente da Europa, Charolais qualquer um. Hereford que produziam, eu me lembro. Melhor do que eles lá. Nós temos condições de produzir muito melhor do que eles lá, porque nós temos um banco genético hoje no Brasil. O melhor banco genético do mundo está no Brasil, porque o sangue do zebu é o que prevalece aqui no Brasil. O sangue zebuíno, por isso nós temos a raça Nelore, que é a maior quantidade de animal. Todos aqueles que têm córcova são os descendentes de zebuíno, que hoje é a melhor raça que se tem, também é descendente. Então, é a melhor raça que você pode ter para o baixo teor de gordura, que é a gordura que não tem dentro da carne. Que a gordura que faz mal ao ser humano é aquela que está aqui dentro, não essa daqui. É a carne que está aqui dentro. E me diz como é que resulta a picanha? Você se recorda quando talvez você ia comprar carne, ou sua mãe ia comprar carne, e tinha a parte da alcatra inteira, que tinha o rabo do alcatra e que tinha uma carne por baixo? É a picanha. Que não tem nada a ver com a alcatra, ela é a ponta do coxão duro. A picanha é a ponta do coxão duro. O que determina o tamanho da picanha, porque não pode hoje, você não deve comprar uma picanha que tenha mais do que 1 kg, 1,1 kg. Por quê? Porque o peso do boi de origem nacional não passa de 250 quilos de carcaça. Né? Então tem um percentual de que será da picanha, que não é maior do que 1 kg, 1,1 kg. O que passar disso daí, você está levando o coxão duro, entendeu como é que é? Então ela tem... Mas como é que tu sabe? É por conta do peso do boi. Não, mas como é que tu sabe? Que é a picanha? Tá aqui, ó, a picanha é essa parte de carne. Não. Quer dizer, via de regra não é maior do que isso. Não, não pode ser maior do que isso. Isso daqui é um novilho precoce de animal de 240 quilos, de gordura extremamente branca. O que significa novilho precoce? É um animal... É que ele é novinho, mas já é grande. Já é grande, exatamente. Que ele teve uma super alimentação para poder atingir o peso de 240 quilos. Hormônio feminino. Não, hormônio não. Não deveria entrar, né?
Mas no Brasil não usa hormônio. Ah, que bom. Não, aqui não se usa hormônio. E você tem uma gordura extremamente clara que prova da precocidade dele. E, inclusive, você tem uma coloração completamente diferente de uma da outra. Por quê? Essa aqui é mais clara. Isso, porque esse animal é mais jovem, ele teve um tempo menor para comer ferro, proteína ferro, que é o capim, e esse daqui teve um tempo maior, por isso a coloração é mais escura. Quer dizer, você sabe pela cor. Pela cor da carne, pela cor da gordura e E pela... a gente pode comer macho ou fêmea, tanto faz? Olha, não tanto faz. O macho sempre é mais carne, melhor do que fêmea, né? Porque ela nasceu para reprodução. Então é completamente diferente a genética dela, principalmente a muscular. Quando o boi servia, quer dizer, estava dentro da cadeia alimentar, a vaca jogava ele na frente, o leão comia primeiro o boi e ela sobrava para garantir a preservação da espécie. Tá vendo? Porque um animal macho, ele cobre várias fêmeas, né? E precisa dela, né? Então, normalmente, quem morria eram os machos, não as fêmeas. Mas voltando para concluir... Fazendo a transferência do boi para o ser humano. Como você disse que eu também tenho picanha. Eu pensei imediatamente no sultão, no seu harém. E voltando na peça da alcatra, era aquele rabo que todo mundo chamava de rabo do alcatra, que não é a maminha. O rabo é a maminha. É a maminha, que representa a virilha no ser humano. Aqui? Aqui, que não tem absolutamente nada a ver com maminha de mulher. É virilha do boi. E a picanha, ela está localizada nessa região lombar aqui do ser Aí tem um humano. pouquinho a ver com o rabo, né? Ela está localizada nessa região. E você sabia que o ponto certo da carne está na sua mão? Esse é o ponto certo. Faz assim, junto comigo. Polegar e indicador. Polegar e indicador. Bate aqui, tem que bater. Só que tem que fechar a mão assim, né? Sim. Isso, sem fazer força. Assim, Polegar e indicador, bate. Bate aqui. Isso é mal passado. E não deu codeio, ó. Isso, Voltou. troca o dedo. Troca o dedo aqui. Isso, bate novamente. Isso é o ponto. Tá mais durinho. É assim que você gosta. É o Assim que eu ponto. gosto. Tá. Troca o dedo novamente. Isso é o ponto para bem passar. Bem passado. E troca novamente, bem passado. Tá. Entendeu? Passando, bem passado. Eu gosto de costela assim. Bem passado. Eu gosto de costela fria de ontem, às vezes. Isso é muito bom. Muito Isso é bom. coisa de gaúcho. Gaúcho gosta. E do campo ainda. Isso é o que determina o ponto da carne. E por que bater com o indicador? Bater com o indicador porque quanto mais você estiver fazendo isso, você está registrando no indicador o ponto da carne. Aí você coloca o dedo em cima da faca, na hora que estiver assando e aperta a carne. E você então tem a irradiação Da sensibilidade. E aí claro. você percebe Você tem a se está o transferência da ponto sensibilidade para a ponta. para a ponta É que nem da a gente faca. sente as coisas quando está de louco, né? Isso é técnica. Isso é bem técnico, entendeu? E não tem nenhuma escola do mundo, principalmente as escolas de culinárias, que explicam dessa forma. Porra. O que você precisa para que não levante labareda em uma churrasqueira ou qualquer lugar que você tenha fogo e estiver assando uma carne e que pingue a gordura? É o churrasco a cinza do churrasco anterior. Então você pega a cinza do churrasco anterior, quando o braseiro está feito, você pega aquela cinza, coloca em cima do braseiro, se pingar a gordura não levanta a labareda. Sim. E aí não precisa ficar parecendo bombeiro jogando água em cima dela. Claro. E olha aqui, tia. Tinha um cara que todo o churrasco dele tinha gosto de fumaça. Por quê? Bom, ele usava muita madeira verde, não usava? Não sei, o churrasco desse cara, às vezes com carvão. Não, carvão, ele incendiava o carvão com gás. Com gás. E punha a carne, assim e punha a carne e depois ele ficava alimentando com mais carvão. Sei lá, eu estou entregando quase. Não, mas eu acho, imagino eu, que ele usava, ou estava um pouco úmido, e ele tivesse usando
muita fumaça dentro daquilo e ficava com gosto horrível. Ou então ele punha a carne quando ainda não estava bem na brasa ainda. Também, isso queima e deixa um sabor mesmo ruim. Isso aí, esse Isso. pedação, esse triângulo é a picanha. É a picanha. Por que Depois você vai mostrar como é que você Isso. chega nela. Por que eu tô... Tu tá fazendo essas ranhuras aí para o sal penetrar? Isso, para penetrar o sal e para você não comer uma gordura sem sal. Agora, na outra picanha nós deixamos um pedacinho de coxão duro, não muito coxão duro, um pedacinho de coxão duro, para você saber direitinho o que é um pedaço de coxão duro numa picanha. Você já deve ter ido em vários lugares Que enfia o espeto aqui. que você já comeu isso, não comeu assim? É que enfia o espeto aqui e ali. Exato. E vai passando o cara na mesa no rodízio. Então, comeu coxão duro. Que golpe duro pra mim, né? Para que nós usamos este sal? Que são pedras muito maiores. Isso nós usamos para carne com osso, o que vai ser assado. Então nós colocamos essas pedras de sal 40 minutos antes, que é a costela, a ponta de agulha inteira, porque vai assar e você vai retirar todo esse sal quando você for levar na Aí churrasqueira. depois. Tira tudo. Porque Não, peraí, você bota e depois você leva sem sal para. tira, porque ela já absorveu. Ela já absorveu. Se você 40 minutos esse sal com a carne na temperatura ambiente. Porque a grande diferença que tem, quando eu estou a 15 centímetros... Isso é na parrilla uruguaia, né? Isso. Quando eu estou a 15 centímetros da brasa, eu estou grelhando. Quando eu estou a 40 centímetros, eu estou assando e a 60 centímetros eu estou assando. O que eu asso e o que eu grelho? O que eu asso são peças inteiras. O que eu grelho são porções de carnes como essa. Aí é quase fast food. Isso. Né? Aí que sal que eu uso para isso daí? Eu uso o mesmo sal grosso que foi triturado e que são pedras menores, olha, mais finas, entendeu? Sim. Que vai penetrar na carne muito mais rapidamente. E que você tem um tempo de no máximo 5 minutos, que era a grande briga do seu pai, primeiro na parte de baixo. Assim. Isso não é um segredo, isso é uma técnica, né? Tá. Porque eu não estou fazendo um Para churrasco. mim era um mistério até agora. Na verdade, eu não estou fazendo churrasco, eu estou assando uma carne corretamente. Tá. O churrasco em São Paulo e em outros estados substituiu a macarronada do domingo. No Rio de Janeiro, no domingo, no Catumbi, Lara, toda esquina tem um churrasco. Porque a carne brasileira está barata também para o E consumidor. boa, e de boa qualidade. E do Rio Grande do Sul, uma das melhores. A coisa começou lá, né, tia? É verdade. E lá faz frio no inverno. Faz frio no inverno, o que é muito bom para aquela raça de animal que tem ali. Nos outros lugares do Brasil, onde não faz frio, esse bicho para de comer, fica melancólico, para de comer e... Não, mas o Pará está produzindo uma carne de excelência. Por isso que eu disse que o Brasil é o único país do mundo que tem condições de dizer para o resto do mundo que tipo de carne que vocês gostariam que nós fizéssemos, o que nós produzimos. Pelo banco genético e pela dimensão continental que nós mas temos. não deve ser a mesma coisa. Essa carne excelente que se produz no Pará e que se produz no Rio Grande. É completamente diferente. Completamente diferente. São carnes com sabores completamente diferentes e raças diferentes. Você vai botar para chorar agora? Vou. Eu dei o tempo de 5 minutos Sim. para explicar. A carne começou a absorver o sal. Você viu que ela fica úmida aí. Então, ela já começou a chorar. Ela já absorveu o sal. Nós não precisamos mais do que isso. Tinha uma teoria também que rolava, que era punha de um lado, quando chorar, vira. Tem isso? Não, isso é quando está assando. Exatamente, estou dizendo para saber quando virar Isso. na parrilla. Isso. Quando você coloca ela e começa a grelhar 15 centímetros da brasa, ela começou a... O suco começou a sair aqui por cima, é o momento de você virar. E aí você vai pôr a faca em cima e apertar para saber bem passado, mal passado. Mal passado ao ponto. Amor, vem cá. A gordura não vai direto, vai sempre de lado assim? Isso, quando está grelhando. E quando cortado desse jeito. Isso.
né, quando você está grelhando. Agora, quando você está assando, qualquer carne que você assar, a gordura é sempre para o lado de cima, nunca para o lado de baixo. Entendeu? A gordura para o lado de cima. Para descer. Isso, ela vai descendo em volta da carne. E no momento que você vira essa carne, depois que ela tomou corpo, depois que ela inchou, é o momento de você... Toda a carne, ela cresce com o calor. No momento que você vira a carne com a gordura para baixo e a carne para cima, e começa a pingar a gordura na churrasqueira, e tiver aquele... Aquele pozinho... Isso. Vai que a gente bota fora. Que isso, que não deve botar fora. Não, guarda. Guarda ele. Ela vai pingar e não vai levantar a labareda. Aí não precisa ficar que nem bombeiro jogando água na churrasqueira. Escuta o barulhinho, ó. Mas tinha esse lance de fazer a salmoura e passar um galhozinho. Eu tenho um barulho. É o folclore, né? Tá pegando o barulhinho? Vai ficar uma delícia. É a carne? É a carne. Que barulhinho delicioso. Então... Posso colocar para você um contrafilé? Sim. Tchê, tu gosta de comer contrafilé? Peraí, você vai. Não, Isso aí é o contrafilé. É, que é o bife de chouriço na Argentina. Ah, é o tal do entrecô. Que é o bife de chouriço na Argentina. É o tal do entrecô. Isso aí, tá vendo? E que é contrafilé. Sim. Posso pôr? Pode. Posso. Com barulhinho ou sem barulhinho? Com barulhinho. Com bom apetite para eles, né? Entrecota, sabe o que quer dizer cotô? É queimado. Terracota é cerâmica, terra queimada, né? Terra queimada. E biscoito é queimado 2 vezes. A terracota, aí pinta e queima de novo para queimar a tinta. Então, entrecô deve ser entre queimado. Aqui tem o corte do boi e aqui tem a numeração que indica o corte do boi. E do lado de cá tem a minha assinatura, Marcos Guardabás. Artesão da carne. Isso. O artesão da carne. O artesão da carne. E aí, como manda a lei, você me deve uma moeda para não cortar a nossa amizade. Pegue com a mão esquerda. Por que, mão esquerda? Para não... Exatamente. Muito obrigado. Então, a 415 é sua. Tá bem, mas fora um. E a briga do sal deles ali, isto é para carne grandes, costela principalmente. Este outro sal, que é o mesmo sal, porém triturado de forma diferente, que são para as carnes assadas, que é a picanha inteira, a maminha inteira, a fraldinha inteira, né? E essa daqui para as carnes grelhadas, que são as porcionadas, não mais do que meio quilo na porção de carne. Tudo isso de grelhar carne eu tive que aprender para vender o meu produto, que era a carne manipulada. Você, com que idade que você começou a botar a mão na carne e tem alguma razão doméstica, familiar para isso? Sim, a origem, né, da minha avó. E a outra coisa é que eu comecei vendendo fígado, bucho, rabo e coração na rua com 8 anos de idade. E aí, eu estou olhando a nossa carninha aqui. E aí, nós compramos uma carroça, e era uma carroça de bananeiro que nós transformamos para trabalhar com miúdos. E aí eu tinha que colocar gelo dentro dela. Sim. Pegava gelo na Avenida do Estado. Banana gelada ela queima. É. Pegava gelo na Avenida do Estado, colocava dentro da carroça para colocar os miúdos e para ir vender os miúdos, que a gente ia vender até o Jaçanã miúdos. E tinha uma coisa muito legal. Tinha uma carroça que tinha um burro que nós não podíamos subir em cima da carroça, porque o burrico era velho. Então tinha que ter 2 burros, um para puxar a carroça e um para puxar o burro, que era eu. Olha, ela começou a chorar do outro lado e eu vou virar. Pega o suco que está escorrendo da carne aqui, olha, que está grelhando. Ah, não precisa molhar. Não, é o próprio suco da carne. Aqui. O próprio suco da carne e que você passa em cima da própria carne. Aí. Sim. Tá aqui, meu amigo do grande Rio Grande do Sul. Tu gosta de assado, tem uma assada de primeira. Por que tu me disse que eu tinha que primeira. pegar a faca com a mão esquerda, não com a direita, hein? A mão esquerda por conta do coração. Muito obrigado. Obrigado, Muito eu. obrigado, Posso Marcos. mostrar para eles? Por favor, mostre. Bom apetite. Por esse espetáculo.
Com farinha ou com salada? Vamos comer, para aí, vamos comer. Com farinha ou com salada? Com farinha. Com farinha? Yeah. Qual queres? Essa daqui? Eu quero essa daqui. Essa daqui? Ao ponto. Só com farinha? Só farinha. Vou deixar uma farinha aqui. E tu não vai comer? Vou comer?